Vamos dar continuidade, então, à nossa análise sobre o Instituto da Competência. No vídeo anterior, a gente já traçou os aspectos iniciais em relação ao tema. E aí eu deixei no último vídeo, no finalzinho, em aberto o tópico para a gente falar de crimes de competência da Justiça Federal, crimes que seriam de competência da Justiça Federal em relação à matéria, especificamente sobre o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Acompanhe comigo a redação, diz o seguinte, ó. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, esse inciso 4º traz bastante coisa para a gente analisar. Vamos começar primeiro analisando o que vem a ser crime político, porque crime político é de competência da Justiça Federal nos termos desse dispositivo constitucional aqui. Então veja, crime político para a doutrina majoritária, amplamente majoritária brasileira, são aqueles previstos na Lei 7.170 de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional. Lá tem uma série de crimes previstos ali, que são condutas tipificadas como crime, quando elas atentam contra o Estado Democrático de Direito. Então, crimes contra o presidente da República, por exemplo, se tiver conotação política, enfim. Inclusive, esse viés de conotação política, ele deve estar presente na conduta para o crime ser considerado um crime político. Existia antigamente uma divergência na doutrina para classificar o que viria a ser crime político. Uns entendiam que seriam os crimes contra a administração pública, por exemplo, crime de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato. Outros entendiam que eram crimes eleitorais, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Então, crimes políticos são aqueles previstos na Lei 7.170 de 1983, que trazem uma conotação política na sua prática. Mas não só crimes ali previstos, é possível eu incluir como um crime político outro crime, por exemplo, previsto no Código Penal, desde que tenha essa conotação política aí. Uma tentativa de homicídio contra algum político em virtude de uma ideologia, etc, etc. Então, esses são os crimes políticos, esses são de competência da Justiça Federal. Mas complementa ainda o inciso 4º, dizendo que são também processados pela Justiça Federal os crimes cometidos contra a União, contra as suas entidades autárquicas e contra as suas empresas públicas. Para a gente entender isso daqui, a gente tem que buscar um pouco lá no direito administrativo o conceito lá de administração direta e administração indireta. Então, quando a gente fala administração direta, a gente está falando dos entes da administração direta: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos os órgãos, todas as entidades que compõem a União, Estados, Distrito Federal e municípios, a gente fala que são os entes da administração direta. Mas aqui, para ser da Justiça Federal, o crime deveria ser cometido, então, em relação a esses órgãos da administração direta, contra a União. Então, algum órgão da União, um crime contra o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, contra a Presidência da República, o órgão Presidência da República, contra o Congresso Nacional, contra, enfim, todos aqueles órgãos que fazem parte da entidade da administração direta, União. E também a gente precisa saber que existem as entidades da administração indireta, que são as autarquias públicas, as fundações públicas, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Perceba que no inciso 4º ele fala em entidades autárquicas. Entidades autárquicas é um gênero que abarca as duas espécies, autarquias públicas e fundações públicas. E ele ainda menciona as empresas públicas. E vocês vão perceber que propositalmente ele não fala de sociedade de economia mista. E aqui a primeira observação importante que eu quero que vocês guardem, porque isso é muito frequente em prova.
Se o crime for cometido contra uma sociedade de economia mista pertencente à União, ele não será de competência da Justiça Federal, será de competência da Justiça Estadual. Então, por exemplo, um furto a uma agência do Banco do Brasil, ou a Petrobras, ou, por exemplo, o BAS, o Banco da Amazônia, que são sociedades de economia mista, a gente tem que não será cometido ali um crime de natureza federal, e sim um crime de competência da Justiça Estadual. Mas se o crime for cometido contra a União ou qualquer um dos seus órgãos, contra as autarquias públicas da União, por exemplo, INSS é uma autarquia pública da União, contra uma fundação pública da União, a FUNAI, a FUNASA, ou contra uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, a gente tem que esse crime seria um crime de competência da Justiça Federal. E aí ele fala que seria, portanto, competência da Justiça Federal as infrações penais contra esses que eu estou comentando aqui. Mas a gente precisa saber que infração penal é um gênero que abarca tanto crime quanto contravenção penal. E aí a gente precisa entender que o próprio inciso 4º, ele excepciona dessa regra da Justiça Federal as contravenções penais, por mais que ela seja uma infração penal, mas o próprio Constituinte fez questão de frisar que se for cometida uma contravenção penal contra a União ou alguma dessas entidades que eu estou comentando, não será crime de competência da Justiça Federal, e sim crime de competência da Justiça Estadual, ok? A gente vai ver lá na frente, quando formos estudar a competência em razão da pessoa e formos estudar foro por prerrogativa de função, a gente vai ver que se for cometida uma contravenção penal por alguém que tenha foro por prerrogativa de função, por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, esse será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou alguém que tenha um foro por prerrogativa de função na Justiça Federal e cometa uma contravenção penal contra algum órgão da União, ele responde na Justiça Federal, porque aí prevalece a regra da competência em relação ao foro por prerrogativa de função. Mas na regra geral, uma pessoa que não tem esse foro, ela cometendo uma contravenção contra a União ou alguma de suas autarquias, fundações públicas ou empresas públicas, estará sob a competência da Justiça Estadual, ok? Dentro desse inciso 4º, a gente tem uma série de situações que a jurisprudência já enfrentou e que a gente tem que comentar aqui. Então, por exemplo, um crime cometido contra as casas lotéricas será de competência de quem? Da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Sabendo que as casas lotéricas têm esse vínculo com uma empresa pública federal, que é a Caixa Econômica Federal. A jurisprudência já enfrentou esse tema e diz que a competência de um crime cometido contra as casas lotéricas será da Justiça Estadual. Os Correios, que é também pertencente a uma empresa pública da União, as suas agências. Se eu cometo um crime contra os Correios, nesse caso a gente tem que analisar bem, a gente tem que olhar se aquela agência do Correio que foi vítima de um crime, ela é uma franquia ou ela é administrada pelos próprios Correios. Se ela for administrada pelos próprios Correios, a gente tem que essa situação ensejaria a competência da Justiça Federal. Agora, se um particular é quem administra aquela agência do Correio através de um contrato, por exemplo, um contrato de concessão, de permissão ali, aí a gente tem que o crime será de competência da Justiça Estadual. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, tem outras situações que a gente quer abordar. Então, quando a gente fala em autarquias públicas, a gente tem que entender que elas compreendem, inclusive, as entidades de classe. Faz parte do Conselho de Autarquia Pública as entidades de classe. Os conselhos, por exemplo, de contadores, o Conselho de Corretores de Imóveis, os conselhos de medicina, etc, etc. Então, se o crime for cometido contra uma dessas autarquias, será de competência da Justiça Federal também. Inclusive contra a própria OAB, que, a rigor, não é considerada uma autarquia pública, ela é considerada por alguns uma autarquia em regime especial,
uma autarquia sui generis, alguns termos aí que a doutrina traz lá no direito administrativo, mas é importante a gente saber que um crime cometido contra o AB será de competência da Justiça Federal. Vamos imaginar que haja um crime cometido contra algum bem tombado. E aí, se eu cometo um crime contra algum bem tombado ali, um casarão no centro de uma cidade, por exemplo, Ouro Preto, em Minas Gerais, vai ser de competência da Justiça Federal ou Justiça Estadual? A gente tem que analisar quem foi o ente que tombou aquele bem. Se quem tombou aquele bem foi o município, por exemplo, ou foi o Estado, a competência será da Justiça Estadual. Se foi a União quem tombou aquele bem, a competência para julgar um crime contra esse patrimônio será da Justiça Federal. Então, a gente, na hora de falar de um crime cometido contra algum bem tombado, tem que olhar quem foi o ente que o tombou. Em relação ao crime de falso testemunho cometido ali no âmbito da justiça trabalhista, da justiça militar ou mesmo da justiça eleitoral, de quem que é a competência para julgar esse crime? Vamos imaginar que alguém num processo trabalhista, seja testemunha, incida no falso testemunho. Quem que vai julgar esse crime? É o próprio juiz trabalhista? É um juiz estadual? Nesse caso aqui, como a Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Eleitoral, assim como a Justiça Militar também, como falamos no vídeo anterior, são parte da chamada Justiça Especial, elas fazem parte da Justiça da União, também a gente pode inseri-las nessa classificação, elas são situações, nós temos diante disso situações em que esse falso testemunho seria apurado por um juiz federal. Então seriam apurados na Justiça Federal também o crime de falso testemunho nos processos trabalhistas, militares e também eleitorais. Crimes contra a fé pública, pessoal. Dentro do capítulo de crimes contra a fé pública, no direito penal, a gente tem, por exemplo, crime de moeda falsa, a gente tem o crime de uso de documento falso, a gente tem o crime de falsidade ideológica, falsidade documental, enfim, dentro desses crimes contra a fé pública, a gente tem algumas observações a fazer. Crime de moeda falsa, que é um crime contra a fé pública. Crime de moeda falsa, como a gente tem emissão de moeda por um órgão federal, que é a Casa da Moeda do Brasil, se alguém cometer um crime de moeda falsa, esse crime será de competência da Justiça Federal. Crime de falsidade documental. Crime de falsidade documental, pessoal, a gente tem que analisar se aquele documento, ele é um documento federal ou um documento estadual ou municipal, por exemplo. Se eu falsificar um documento federal, eu vou estar cometendo um crime federal. Se eu falsificar um documento estadual, eu vou estar cometendo um crime estadual. Crime de uso de documento falso. Vamos imaginar que eu esteja usando um documento falso. E aí? Quem que vai ser o órgão competente para processar e julgar? E nesse caso aí, pessoal, a gente tem que analisar quem foi a autoridade que tomou ciência daquele documento falso. A quem você apresentou aquele documento falso. Então, por exemplo, vamos pegar o RG. Vamos imaginar que eu falsifiquei um RG. Um RG é um documento estadual. Ele é expedido pela Secretaria de Segurança Pública dos estados. Cada estado expede o seu. Mas vamos imaginar que eu apresentei esse meu RG para um policial rodoviário federal. Parei numa blitz e apresentei. Veja, como aquela autoridade, aquele policial é do âmbito federal e foi para ele que eu apresentei esse documento falso, então eu serei processado pela Justiça Federal. Mesma coisa ao contrário, vamos imaginar que eu tenha lá um documento federal, um passaporte, por exemplo, um documento federal, mas eu apresento um passaporte falso para um policial militar. Nesse caso, a competência será da Justiça Estadual. A gente tem que olhar sempre a quem eu estou apresentando aquele determinado documento, ok? Existe uma situação interessante em relação aos crimes cometidos por prefeitos.
E aqui a gente tem duas súmulas, a súmula 208 e 209 do STJ, que distingue, num determinado caso, que seria de competência da Justiça Federal, e no outro da Justiça Estadual. Acompanhe comigo aí no material a redação da súmula 208 e 209 do STJ. A súmula 208 diz o seguinte, ó, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Então aqui, pessoal, é interessante. Por que que é interessante? Pelo seguinte fato, se o prefeito desvia verba pública e essa verba pública é pertencente à União, ele comete um crime que será competente ao seu processamento à Justiça Federal. Se um prefeito desvia verba pública federal, competência da Justiça Federal. Se o prefeito desvia uma verba pública federal que já foi incorporada ao orçamento do município, aí ele estará cometendo um crime de competência da Justiça Estadual. Então, o fato para você saber se aquele crime cometido por um prefeito será de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, no tocante a desvio de verba pública, tem que olhar se essa verba pública já foi incorporada ao orçamento do respectivo município. Se não foi, é então de competência da Justiça Federal. Imagina, recebeu recursos para investir na saúde. Antes dele incorporar aquilo na lei orçamentária do município, o prefeito foi lá e desviou aquela verba pública. Justiça Federal. Recebeu verba da União, já previu aquilo no orçamento municipal, já incorporou aquilo no orçamento municipal, crime de competência da Justiça Estadual. Ok, pessoal? Temos outras situações para falar aí. Vamos imaginar que você cometa um crime contra algum funcionário público federal, ou um crime cometido por um funcionário público federal. E aí, de quem vai ser a competência? Se eu cometer um crime contra um funcionário público federal, um policial federal, um agente da Receita Federal, um fiscal do IBAMA, por exemplo, o crime, e evidentemente tenha ali vínculo com o exercício das suas funções, esse crime, eu estarei cometendo um crime de competência da Justiça Federal. Então, cometi um crime contra um oficial de justiça que trabalha para a Justiça Federal. E cometi o crime contra ele porque ele foi lá entregar uma intimação para mim. Ou seja, em razão da profissão dele, eu cometi um crime contra ele, crime meu será processado pela Justiça Federal. Agora, eu na rua, numa briga de trânsito ali, cometi um crime contra um cidadão que, por coincidência, é um funcionário público federal, mas eu nem sabia que ele era. Crime da Justiça Estadual. Ok? E o crime cometido pelo funcionário público federal? Também, se tiver relação com o exercício de sua função, crime de competência da Justiça Federal. Se não, ele será processado pela Justiça Estadual normalmente. Ok, pessoal? Em relação aos crimes contra o meio ambiente, e aí, Justiça Federal ou Justiça Estadual? Crimes contra o meio ambiente, pessoal, embora antigamente houvesse uma súmula do STF que previa que seriam processados na Justiça Federal, o entendimento prevalecente hoje em dia é que, em regra, crimes contra o meio ambiente, crimes previstos lá na Lei 9.605 de 98, serão de competência da Justiça Estadual, a não ser situações específicas que são excepcionadas geralmente pela jurisprudência. Então, por exemplo, se eu cometo um crime contra um bem ambiental da União, cometo um crime contra o mar territorial, sabendo que o mar territorial pertence à União, aí nesse caso é Justiça Federal. Por isso que a gente vê aqueles crimes ambientais lá, de vazamento de petróleo, por exemplo, no mar ali, territorial, ali é crime de competência da Justiça Federal. Crime cometido num rio que divide dois estados, um rio fronteiriço. Esse rio é um bem pertencente
à União. Ali será um crime, então, portanto, de competência da Justiça Federal. Crimes contra animais silvestres, e sejam animais exóticos, crimes contra a fauna exótica, e aí, Justiça Federal ou Justiça Estadual? Geralmente, pessoal, se aquele animal for um animal que está correndo risco de extinção, a gente tem ali, geralmente, a aplicação da Justiça Federal nesse caso, ok? Pois bem, continuemos aí falando de algumas situações nos próximos vídeos, continuaremos, né, falando de algumas situações nos próximos vídeos, falando de outras situações dos incisos 5, 5A, do artigo 109, enfim, situações que serão de competência da Justiça Federal. Nesse vídeo eu paro nesses exemplos aqui, que tem geralmente uma vinculação com esse inciso 4º que a gente está estudando. Para a gente fechar o vídeo, eu queria trazer uma situação que é a situação que a gente analisa quando há um crime cometido, um crime estadual cometido em conexão com um crime que em regra é da Justiça Federal. Imaginemos alguém que cometeu ali, numa mesma sequência de atos, um crime que seria de competência da Justiça Federal, mas cometeu também um crime que seria da Justiça Estadual. O crime de tráfico de drogas, geralmente, é um crime da Justiça Estadual. Evidentemente que, a depender do tipo de tráfico, se for um crime de tráfico transfronteiriço entre estados ou um crime de tráfico transnacional, aí é a Justiça Federal. Mas, em regra, tráfico de drogas, Justiça Estadual. Então, fui pego em flagrante cometendo tráfico de drogas e quando eu fui preso em flagrante, eu estava portando um documento falso ali e apresentei esse documento para uma autoridade federal. Quem abordou esse tráfico de drogas meu foi a Polícia Federal. Ora, o crime de apresentar um documento falso para um funcionário público federal, a gente já viu que é um crime federal. Nesse caso, como é um crime conexo ao crime de tráfico de drogas, se deu no mesmo contexto, esse crime de apresentar documento falso a uma autoridade federal, ele abarcará o tráfico de drogas, de maneira que os dois serão julgados pela Justiça Federal. Então, guardem muito bem isso daí. Bem semelhante àquela questão que a gente estudou anteriormente, no vídeo anterior, da competência da Justiça Eleitoral. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Aguardo vocês nos próximos, a gente vai continuar falando de competência, mas hoje nós ficamos por aqui. Um abraço.